Boa noite, amigos assombrados do Estado. Antes de eu contar o relato de hoje, como é de costume, a gente sempre envia um salve para os amigos que se inscrevem no canal e pede para que a gente envie um salve para eles. O salve de hoje vai para Luiz Dias de Salvador, Davidson, Auxiliadora, Josimar, Quirino da Silva, Ornofre, Rafael Basílio, Davidson Ferreira, Silvana Lopes, Leonardo Schneider, Carlos Vinícius de Nova Oriente, Ceará, Benevide Ferreira. Mandar um salve especial para o meu amigo Sleve, Gerson Ramos de Alagoas, Maceió, Fátima Maria, Silvânia Souza, Fenômeno Estranho, Carolina Oliveira e Paulo César do Cariri. Canal Câmera Raider. E vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Aguinaldo, a pedido do seu pai e em memória do seu avô, seu Zeca. Segundo seu Zeca, no ano de 1946, ele morava próximo a uma usina chamada Santa Rita. E o que ocorre? Seu Zeca trabalhava no corte da cana, trabalho braçal, tinha 8 filhos e a sua esposa o ajudava num pequeno roçado que tinha. Num dia, o encarregado do corte, a pedido do dono, resolveu reduzir a produção do corte. E seu Zeca ficou parado. Ao saber que seu Zeca estava parado, um compadre dele o procurou um dia à noite e disse: compadre, tem um outro serviço a umas 15 léguas daqui, no corte da folha de uma palmeira chamada canaúba, que é usada para fazer uma cera que até hoje é conhecida, a cera de canaúba. Ele disse: compadre, eu só sei trabalhar em roça, compadre. Ele disse: mas o trabalho não é tão diferente não, é só cortar a folha. E ele disse: sendo assim eu vou. Despediu-se da dona Josefa, sua esposa, seus filhos, e pegou o caminhão de boia fria em direção ao trabalho. Ao chegar lá, segundo seu Zeca, só ficava quem realmente estava precisando do trabalho. O serviço era precário demais. Alguns dormiam em tenda quando dava tempo armar, e outros dormiam em rede, no relento mesmo. O corte era feito com um instrumento parecido uma foice, com cabo de mais ou menos 15 metros, pois a palmeira era alta, e o transporte das folhas era feito em jumentos. Numa noite, um cidadão chamado Mané, que estava dormindo numa rede, no relento, pois não tinha dado tempo ele fazer a tenda, acordou os gritos e foi um alvoroço só no acampamento. Segundo ele, o homem foi encontrado no escuro com um facão na mão, alegando que um animal enorme, semelhante a um homem misturado com um cachorro, vinha correndo de dentro do mato na sua direção, com a intenção de pegar ele. Ele pulou da rede e o animal ainda deu uma patada que, se pega, segundo ele, na cara dele, tinha arrancado metade da cara dele fora do corpo. Foi um alvoroço só. Nessa noite ninguém dormiu no acampamento. Coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos na mata eram ouvidos. Uns dormiam, outros ficavam vigiando. Numa noite, um cidadão acordou gritando, pois um animal o pegou pela perna, puxou por baixo da tenda e ele meteu o facão no animal, mas não acertou nada, só atingiu a tenda.
Pois se ele dá na direção, tinha pegado a sua própria perna. Foi aí que seu Zeca começou a notar que um tal de Raimundo, toda vez que acontecia alguma coisa, esse cidadão não estava no acampamento. E passou a ficar de olho nele. Um dia, cortando palha próxima ao seu mané, ele perguntou: amigo, o que foi que você viu mesmo naquela noite? Ele disse: homem, todo mundo estava dizendo que era porco do mato, gaxite. O bicho que veio na minha direção parecia um homem, era um cachorro misturado com um homem. Seu Zeca ficou calado, não quis comentar, pois ele já sabia que diversas vezes, por onde ele morava, alguém falava sobre pessoas que viravam bicho, viravam lobisomem. O pessoal diz na Paraíba, vira bicho. Uma noite, por volta de umas 6h40, seu Zeca notou que Raimundo começou disfarçando e foi saindo de ré na direção da mata, como se fosse dar uma cagada. Passados uns 5 minutos, ele resolveu seguir ele pela vareda que ele entrou. E a uns 80 metros dentro do mato, por trás de uma ramagem, ele viu algo que jamais um ser humano pode ver. O Raimundo estava nu, gemidos. Rosnados. Uivos. Corpo do homem parecia que estava levando choque de 220 volts. Dava pulo. O homem caiu de joelho e, segundo ele, o seu tronco começou a espichar e ele começou a ganhar formas. Seu Zeca, tomado pelo medo muito grande, foi saindo de fininho pela vareda que veio e não demorou nada, segundo ele. Passou a ouvir barulhos de galhos secos que tinha pelo chão, quebrando como se um animal grande viesse correndo em sua direção. E seu Zeca resolveu correr. Ao entrar no acampamento correndo, quase tomou um tiro do responsável pelo corte. O homem andava com uma espingarda. E já parou ele em cima, com a espingarda em cima dele, e disse: tá com medo, homem? Ele disse: não. Mas tanta coisa estranha vem acontecendo por aqui e a gente não pode dar mole, né? Barulhos estranhos, usos, essas coisas, a gente fica com medo. O homem disse: pois é. Na sexta-feira, pela manhã, o Raimundo não tirava os olhos dele. Para onde seu Zeca ia, o homem acompanhava ele com os olhos. E o que ocorre? À tarde, quando ele recebeu, pegaram o caminhão de boia fria para vir embora. E o que ocorre? O Raimundo sentou justamente do lado dele e perguntou para ele: você mora longe? Ele disse: um pouco. Ele disse: quantas léguas? Ele disse: algumas. No meio da viagem, o Raimundo saltou. Ao chegar na usina, seu Zeca se dirigiu na direção de casa. E aí os filhos vê ele, é aquela festa. Pai, mãe, pai chegou, mãe. Aquela gritaria, os moleques correram para abraçar ele. Foi uma festa só. Passado algumas horas, seu Zeca resolveu contar a dona Josefa o que tinha acontecido. Ela disse: homem, não vá mais não. Eu estava com o coração na mão, um pressentimento ruim. Ele disse: nem que me pagassem 3 vezes o valor, pois a diária que ele trabalhava era de R$5 na época, o equivalente talvez hoje a R$12. Não valia a pena aquele risco. Coisas estranhas aconteceu lá, mano.
Um bicho atacava o acampamento direto. E um dia eu segui um cidadão chamado Raimundo e vi ele virando bicho. A mulher disse: homem, pelo amor de Deus, ele não te viu não? Ele disse: eu acho que viu. Ele me perseguiu até o acampamento e eu corri. E será que ele não vem aqui não? Ele disse: não, ele mora longe daqui. Ela disse: homem, lobisomem corre 7 léguas. Pela segunda-feira, seu Zeca foi até a usina para saber se tinha trabalho no corte de cana, pois ele conhecia o responsável pelo corte. E ao chegar lá, o homem disse: volta na quarta-feira. Volta na quarta-feira que eu vou ver se arranja alguma coisa para você. E foi o que ele fez. Na quarta-feira pela manhã, ao chegar, começou a trabalhar. E conversando com um amigo, era costume na época você contar a sua dificuldade, pois tinha muito filho, e as pessoas davam animais à meia. Um amigo disse: amigo, passa lá em casa mais tarde, quando a gente largar o serviço, e pega 2 cabras para dar leite para os meninos. Era costume acontecer isso na época. E seu Zeca disse: ô amigo, que benção, graças a Deus. Passou lá para pegar as cabras. Por volta de umas 7 horas, quando ele vinha chegando, já escutou Dona Josefa gritando o nome de um dos seus filhos. E ao chegar, ele disse: o que houve, mulher? Ela disse: foi fulano, ele saiu para ir tomar banho no açude, era por volta de umas 5 horas e até agora não voltou. Ele disse: prende as cabras que eu vou atrás dele. Passou a mão numa faca de 12 polegadas e saiu na direção do açude. Ao se aproximar da beira do açude, ele rodou e viu que a roupa do menino estava lá. Mas nem sinal do garoto. O garoto tinha 13 anos. Ao dar a volta, ele passou a ouvir uns barulhos atrás de uma moita. E o que ele se deparou foi coisa que pai nenhum no mundo queria ver. Pois o dito animal que ele viu o Raimundo se transformar estava estraçalhando seu filho por trás de umas moitas que tinha. Seu Zeca foi tomado por uma fúria muito grande. E o animal também não contou brincadeira. Partiu em direção a ele, que não rejeitou de jeito nenhum. Seu Zeca meteu-lhe a faca. Uma briga feroz foi travada entre homem e animal. O animal golpeava seu Zeca, que parecia que não sentia nada. E ele metia a faca no animal. O animal, ao ver já tinha tomado para mais de umas 6 ou 8 facadas, resolveu partir em retirada. E ele atrás, perseguiu atrás no mato. Ao ver que seu Zeca estava demorando, Dona Josefa chamou seu compadre e seus irmãos e foram até o açude. Ao chegar lá, já se deparou com um menino morto. E ao entrar dentro do mato, encontrou seu Zeca por cima do Raimundo, com a faca enfiada até o cabo. Ambos estavam mortos. Foi aquele desespero. Pai e filho morto. O relato é verdadeiro. Em memória de seu Zeca, nascido em 1902 e falecido em 1946. Boa noite, amigos da Assombrada Assustada.